Oi, bom dia. Bom dia novamente. Vamos começar daqui a pouquinho. Bem, eu vou voltar a compartilhar com vocês a tela que eu estava compartilhando para nós continuarmos. Na aula passada, mais cedo, né, nós estávamos estudando a diferença entre o sentido conotativo e o sentido denotativo. Nós vimos que o sentido denotativo é o sentido de uma palavra tal como aparece no dicionário, é o sentido original, digamos assim, de uma palavra. Enquanto o sentido conotativo é o sentido que atribuímos a essa palavra depois, no dia a dia. Só um pouquinho que alguns alunos ainda estão entrando. Bem, então eu tenho aqui um quadro comparativo, aliás, temos aqui a distinção entre denotação e conotação. A denotação se refere ao sentido real de uma palavra. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade. O verbo voava aqui está no sentido denotativo, que é de voar mesmo, né? Outro caso, relampejou durante a noite. Relampejar aqui se refere ao ato mesmo de relampejar, um fenômeno da natureza. Então, ambas as orações estão em sentido denotativo. Mas podemos ver que essas mesmas expressões ou termos podem ter um sentido... Daqui, não, calma. Não, ainda. Podem ter um sentido conotativo. Vejamos. O carro voava pelas ruas da cidade. Então, voar aqui não é mais o sentido exato de voar. É um uso do termo voar para indicar que o carro estava muito acelerado, né? Então, nós usamos a linguagem conotativa no dia a dia para atribuirmos às palavras um sentido diferente do que é usado na realidade, mas para reforçarmos alguma ideia. Outro exemplo, seus olhos relampejaram de ódio. Então, é impossível que um olho relampeje, mas neste caso aqui, o uso é para enfatizar que os olhos indicavam muita raiva. Portanto, pessoal, nós temos aqui a distinção entre os termos denotação e conotação. Na denotação, a palavra tem um significado restrito, ou seja, limitado. O sentido não sofre grandes variações. Todavia, na conotação, a palavra tem uma significação mais ampla, porque uma mesma palavra pode receber significados diferentes. Na denotação, a palavra tem o sentido comum do dicionário, tal como você encontra, objetivo. Agora, na conotação, as palavras têm os sentidos que extrapolam o sentido comum. Como eu disse agora mais cedo, né? A ideia do brigadeiro batizado é um termo que está fora do dicionário. Então, está extrapolando o sentido original, né, de batizar.
A denotação indica uma palavra usada de modo automatizado, ou seja, nós aprendemos essas palavras, por exemplo, cama, computador, sofá. Então, esses significados estão cristalizados, estão guardados na nossa mente. Porém, as mesmas palavras podem ser usadas de forma criativa. Quando o uso é criativo, a gente não lembra automaticamente esse significado, porque cada grupo de usuários da língua pode criar seus próprios significados para alguns termos. A denotação faz parte da linguagem comum. Por sua vez, a conotação é uma linguagem rica e expressiva. Bem, existe uma relação de superioridade e inferioridade entre os termos, né, conotativos e denotativos? Não. O que muda é o contexto de uso. Como eu disse mais cedo, em textos de escola, em redações, não devemos usar o sentido conotativo. Mas em publicidade, em campanhas, por exemplo, nós usamos muito a linguagem conotativa. Eu tenho um exemplo aqui de uma receita. Temos duas receitas, na verdade. Na receita 1, as palavras têm um sentido objetivo, explícito, constante. Foram usadas denotativamente. Então, temos a receita de um bolo de arroz. 3 xícaras de arroz, 1 colher de manteiga, uma gema, um frango, uma cebola picada, 1 colher de molho inglês, 1 colher de farinha de trigo, 1 xícara de creme de leite e salsa picadinha. Então, nós temos aqui o modo de preparo desse arroz. Tudo isso significa que os ingredientes estão usados no sentido denotativo e também o modo de preparo está no sentido denotativo. Agora, vejamos a receita 2, na qual nós temos as palavras usadas conotativamente. Observa que os verbos que ocorrem, tanto em uma receita quanto em outra, dissolver, cortar, juntar, servir, retirar, são aqueles que costumam ocorrer nas receitas, mas a diferença são as palavras com as quais os verbos combinam. Por exemplo, ingredientes dessa segunda receita. 2 conflitos de gerações. 4 esperanças perdidas. 3 litros de sangue fervido. 5 sonhos e 2 canções dos Beatles. Modo de preparar. Dissolva os sonhos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de gerações às esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções dos Beatles o mesmo processo usado com os sonhos. Mas desta vez, deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões, né? Então, nós temos aqui uma receita que, embora utilize os termos comuns de uma receita, apresenta uma forma inusitada, uma forma diferente, porque, na verdade, não é uma receita de culinária, né? É uma espécie de poema, de prosa poética, é um texto literário, né? Porque nós temos aqui, como que você pode dissolver sonhos? Alguém já teve sonhos dissolvidos? Você pode comprar um sonho e dissolver ele na água fervente. Nesse recheio. Sim, mas aí não é o sonho que a gente compra em padaria, né? Porque aquele sonho de padaria, ele não vai se dissolver como se fosse um pó, né? Não é usual que se faça isso. E mesmo aquele sonho que a gente compra em padaria, ele já tem um nome que é conotativo. Por que ele chama sonho? Porque ele é muito bom. Porque eu particularmente não gosto, mas é porque é muito bom, né? Como é muito bom, a gente fala assim, nossa,
aquele parque é um sonho, né? Ou seja, porque tem muita kamikaze, como é que se chama? Aquelas montanha-russa, né? Ou então, nossa, aquela pizzaria é um sonho, né? Então, nós usamos o termo sonho para indicar algo muito bom. Esse uso já é conotativo, né? Esperanças perdidas. Alguém já teve esperanças perdidas? Existe até um provérbio, enquanto há vida, há esperança, né? Ou então... Minha cachorra chama Esperança, já se perdeu um monte de vezes. A sua cachorra chama Esperança, já se perdeu? A Nicole. Pois é, aí é um caso bem específico, né? De colocar nomes em animais que são nomes que, inclusive, há pessoas com nome Esperança também, né? Bem, o que significa para nós aqui é que, neste caso, os termos estão usados em sentido conotativo. Como eu disse, muitas vezes nós somos pegos de surpresa quando alguém utiliza uma expressão conotativa e a gente interpreta de forma denotativa, como eu falei mais cedo, do caso do batismo e também do caso da Fórmula 1, né? Alguém se lembra de alguma expressão que ouviu ou de alguma situação que passou em que pensou que a palavra significava uma coisa e era outra, ou não? Já. Não que eu me lembre. Maria Eduarda se lembrou. Como foi, Maria Eduarda? Eu não me recordo qual que era o negócio direito, mas... Eu já passei... Acho que a minha prima falou alguma coisa... Acho que a minha prima usou alguma gíria comigo, eu não sabia o que que era, e eu confundia, eu briguei com ela, só que aí não era nada demais. E quando a pessoa usa uma gíria para para zombar de você e você acha que é um elogio, já aconteceu comigo também, né? Depois que eu vou perceber que, na verdade, a pessoa estava debochando de mim, eu achando que estava arrasando, né? Acontece sim. Comigo já aconteceu isso, né? Em algumas situações, como eu disse, é muito comum em capitais as pessoas usarem muita gíria. Eu estava uma vez, por exemplo, numa barbearia e havia dois barbeiros com uma faixa etária parecida. Um devia ser um pouco mais velho do que o outro. E um só chamava o outro de pai. Né? E eu, muito ingenuamente, e com muita... E faltei muito a aulas de biologia, né? Perguntei, ele é seu filho? Aí ele começou a rir, disse, não. Eu falei, por quê? Ele perguntou, por quê? Porque você está chamando... Porque ele está te chamando de pai. Ele, não, isso é uma linguagem que a gente usa aqui, né? Então, veja, eu devia ter percebido que não era pai e filho, mas quem sabe ele não adotou, né? O rapaz, quando o rapaz tinha 20 anos, alguma coisa assim. Então, pai é uma gíria. Agora mesmo, eu acabei de ler eu não sei de onde que veio, mas eu no intervalo aqui, eu dei uma corrida no Instagram e uma pessoa postou assim, nos stories, o pai tá on. O que quer dizer isso, gente? E o pai não foi comprar cigarro. Não, que além ele tá de solteiro. não, Ele tá solteiro. Um adolescente. Ah, não, pelo amor de Deus. É porque ele tá solteiro. Idiota, no mínimo. Peraí, gente. Ele tá solteiro, é isso? Não, depende. Tem dois negócios. Tem que ele tá solteiro, que a maioria usa isso. O pai tá on, a mãe tá on, tá solteiro. E que ele tá, tipo, não tá solteiro, mas vai sair, vai fazer alguma coisa. Ah, tô on, tô on, gente, me chama por alguma coisa, sabe? Ah, você tá disponível, tá assim. Pra sair. Isso, tipo isso. É porque tem gente que usa dos dois jeitos. Ah, entendi. E off é quando a pessoa está comprometida ou então ela está sossegada, digamos. Isso, exato. Olha, eu não sabia disso. E quando a mulher fala mãe também? Se for mulher, fala mãe, olha para você ver, gente, e são gírias novas, né? Porque eu não lembro disso, não. Isso para mim é muito novo. Veja como as gírias vão se inventando, né? O tempo todo. É muito interessante observar isso. Então, pessoal,
Eu tenho agora um exercício para vocês. Forme 2 sentenças denotativas e conotativas com os termos que estão aqui. Cabeça, macaco, dente, boca, crânio e cobra, né? Então, uma frase denotativa e uma conotativa, para vermos se vocês entenderam exatamente. Então, para cada uma dessas palavras, crie uma frase denotativa e uma conotativa, que aí a gente vai corrigir daqui a pouco. Ô, prof, calma aí, é para formar 2 de cada ou só uma de cada? Uma conotativa e uma denotativa. Ah, tá, beleza, obrigado. A mesma palavra, é.
Não, professor, eu não faço a mínima ideia com macaco. Macaco? É. Há várias circunstâncias. Existe o animal macaco, evidentemente. E quando eu digo assim, eu sou macaco velho, já estou acostumado. Nunca viu essa expressão, não, Ana Júlia? Ana Júlia. Macaco velho. Cansado? Hã? É uma pessoa cansada? Não, uma pessoa experiente. Né? Ah, tá. Uma pessoa experiente. Existe também um macaco, que é um instrumento usado em carro para tirar a roda, não é? Na verdade é para levantar o carro, né, professor? Que Isso, para senão levantar o você tem que carro, tirar a exatamente. É para levantar o carro. Eu não entendo de automobilismo, mas eu sei que eles usam macaco. E não sei por que chama macaco também. Né? Professor, Sim. a questão do denotativo, conotativo, assim, eu coloquei o que eu acho mais ou menos, as palavras assim, mas não sei se Uhum. tá certo não, tipo, coloquei o que eu tenho entendimento, sabe? Uhum. É para você dar um exemplo, né? Com a palavra cabeça, você dá um exemplo de frase conotativa e um denotativa. Com macaco, a mesma coisa. Com dente também. Uhum. Você joga futebol, Luan? Ou não? Jogo. No futebol, é o dente de leite. É? Existe no futebol uma bola que se chama dente de leite, né? Você nunca ouviu falar, você nunca ouviu essa expressão? Acho que eu nunca ouvi, não. Ah, tá. É uma bola de borracha, dessas que os meninos começam a jogar com elas, bem levinha, né? Ela tem esse nome de dente de leite, uma preta e branca, né? Ela Uhum. imita, né? Ela imita uma Sim. bola de couro, mas ela é fininha, né? De borracha. Uhum. Um dente de alho, né? Uhum. É tipo, então vai ser, eu tenho que colocar tipo expressões, né? Por Tipo exemplo, gíria. comprei um dente de alho, né? É uma frase conotativa com a palavra dente. Estou com dor de dente. Aí é uma frase denotativa porque é o dente mesmo. Hum. Ah, tá. Eu achei que, tipo assim, eu tinha que criar, tipo assim, a denotativa é que tem que fazer a verdade. Tipo, meu dente É, dói. É aham, denotativo. isso, e E a a conotativa. conotativo é tipo inventar? Não é inventar, é que as pessoas usam. Aquelas palavras são usadas pelas pessoas, né? Mas com outro sentido, diferente do Tipo, sentido. meu dente está me matando. Tipo isso? Não, aí continua sendo denotativa. A palavra dente não pode significar o dente da boca, né? Uhum.
Eu fiz todos, menos o crânio ali. Menos o crânio? Tá bom. Vou esperar mais um minuto para a gente corrigir, o Daniel. Você é novato, Daniel, na escola? Sou novato. Ah, sim. Nós vamos corrigir daqui a um minuto. Acabei também, só não fiz crânio. Aham, tá. Professor, fiz todas menos com crânio. Menos com crânio? Certo. Uhum. Bem, eu creio que a maioria já terminou, então acho que podemos fazer a correção, né? Então, vamos observar o que vocês fizeram com cada uma dessas palavras. Vejam que todas essas palavras são substantivos, né? Cabeça, macaco, dente, boca, crânio, cobra. Vamos com a palavra cabeça. Arthur, Amorim, você escreveu o que no sentido denotativo com a palavra cabeça? Professor, eu não escrevi nada. Não? Não. Nem denotativo, nem conotativo? Não consegui fazer nenhuma das duas. Você teve dificuldade? Uhum. Um pouco. Eu vou prestar atenção aqui para ver se eu consigo entender mais ou menos como é que funciona aqui. Ok. Os Daniel, o que você escreveu com sentido denotativo para a cabeça? A cabeça dele é grande. A cabeça dele é grande, né? Então, a cabeça aqui está empregada em sentido denotativo. E em sentido conotativo, Daniel? Ele tem a cabeça dura. Ele tem? Aquele sentido... Aquele cara é cabeça dura, pode se dizer assim. A cabeça dura? Aquele cara é cabeça dura. Entendeu? Aquele cara é cabeça dura, exatamente. Sim, Isso. está ok, né? Dois sentidos diferentes. Alguém mais pode dar exemplo de cabeça? Não sei se está certo, mas coloquei sim. Pega uma cabeça de alho. Está certo, é sentido conotativo, né? Uhum. Eu coloquei cabeça de vento. A cabeça de vento, exatamente. O que é uma cabeça de vento? É a pessoa que supostamente não tem nada, né, na cabeça. Muito bem. Por exemplo, pode falar? Pode. Eu coloquei... Mariana gritava que cabeças iam rolar se não deixassem ela entrar no prédio. Ela disse que cabeças iriam rolar. Veja, mas aí neste caso é o sentido... depende do sentido, né? Porque pode ser o sentido literal, de cabeça rolar mesmo, né? De decapitar as pessoas, como pode também ter no sentido de, por exemplo, eu quero a cabeça da Emanuele nessa empresa. O que quer dizer isso? Eu quero prejudicá-la, né? Então, existe essa expressão cabeça com sentido de... não só de prejudicar uma pessoa, mas de destruir uma pessoa, né? Então, existe esse sentido com cabeça, assim. Mais alguém escreveu com sentido diferente? Eu coloquei esse cara é cabeça oca. Cabeça oca, uhum. Alguém mais? Eu coloquei, eu tô sem cabeça para isso hoje. Sim. E também pode haver a expressão, por exemplo, Arthur
é o cabeça do time, né? O que quer dizer isso? Ele é aquela pessoa que articula, né? Geralmente, num time de futebol, quem é o cabeça? Qual posição é o cabeça? O meia. É o meio-campo, exatamente, porque é o meio-campo que organiza as jogadas, né? Então, tudo começa ali, tanto que a gente usa às vezes a expressão assim, nossa, embolei meio de campo aqui, é porque a pessoa se confundiu. Então, o meio de campo é aquele que vai articular as jogadas para os atacantes, ele vai servir os atacantes, né, para eles fazerem o gol, exatamente. E quando eu digo, por exemplo, não vá àquele lugar, ali é cabeça de fumo, né? Então, aliás, não é cabeça de fumo não, gente, é boca de fumo, né? Boca de fumo. Então, é também um sentido conotativo, né? O Brasil é cabeça de chave da Olimpíada, também é um sentido conotativo, porque significa que é um time principal daquela chave. Ô, professor, não entendi. É para escrever uma com conotativo ou é só tipo uma com... Uma com denotativo e outra com conotativo. Eu estou dando vários exemplos, né? Ah, tá. Com denotativo é muito fácil. Com conotativo é que a gente tem que pensar. Macaco, por exemplo. Carlos, o que você escreveu com macaco? Carlos? Você quer conotativo ou denotativo? As duas. E eu fiz uma só aqui, só que eu acho que tá errado. Pode falar. Você quer falar uma outra, então, que você tenha feito e tenha certeza de que está... A dos dentes eu sei, velho. A dos dentes eu Pode falar, então, do dente. Eu coloquei seus dentes são como espinho. Seus dentes são como espinho? Sim. Você já viu dentes como que mordem, né? Uhum. Eu não, velho. Ué, para dizer que o dente é como espinho, a pessoa tem que morder ou pelo menos arranhar com o dente, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Seus dentes são como espinho. Então. Uhum, certo. Nesse caso é sentido denotativo, não é conotativo. Mas vamos voltar a macaco, né? Alguém fez com macaco e quer falar? Posso então? Já que ninguém se manifestou? Pode. Deixa eu ver aqui. Rick pegava o macaco de sua oficina e atirava em fio distraído. Então, no caso aqui, é sentido conotativo. E no sentido denotativo? O macaco pulava em galho. Isso, o macaco pulava de galho em galho, exatamente, né? Então, nós temos aqui dois usos para a expressão macaco. Também eu já dei outros exemplos, como, por exemplo, como macaco velho, né? Existe até uma música de forró, né? Macaco velho, não mete a mão em cumbuca, não pule em galho seco, não entra em arapuca, né? É do Genigeno, né? Quem gosta de forró. As músicas usam muito a linguagem conotativa, né? Com dente, então. Por exemplo, temos... Pode-se dizer no macaco, tipo assim, quer ver uma expressão que estava na minha mente agora. Uma que eu lembro que eu vi, se não me engano, foi em um filme. Só tá o... Como que é? Só tá o rabo do macaco, um negocinho. Só tá o rabo do macaco? Um negocinho. Eu nunca ouvi essa expressão, né? Eu vou pesquisar aqui e vou falar. Tá. Então, com dente, alguém fez e quer falar? Tá. Ana Júlia. O meu dente está doendo. E conotativo é pé, eu preciso de um dente de alho. Eu preciso de um dente de alho, exatamente. Gente, por falar em dente de alho, olha como que a vida hoje, a vida da gente vai se modificando, né?
quando eu era pequeno, isso na década de 80, né, do século passado, há muitos e muitos anos, a vida, a realidade das pessoas era muito mais difícil do que hoje, né? Então, às vezes, o jovem, às vezes o jovem reclama muito. Eu me lembro que eu tinha umas primas minhas mais velhas, que elas às vezes queriam comer alguma coisa, né? Quando você quer beliscar alguma coisa, aí o que elas faziam? Elas iam na casa das vizinhas, né? E falava assim, ô fulana, minha mãe perguntou se você tem uma cabeça de alho. Aí dava, ia na outra, dava. Só para comer o alho, gente. Para você ver como é que era a realidade, né, socioeconômica naquele tempo. Então, você pedia às vizinhas dente de alho, justamente para... Sim, Luan? Com licença. Eu lembrei, professor. Qual? Tipo assim, preciso cortar o rabo do macaco. Ah, tá. Pode ser uma expressão, sim, embora eu não conheça, né? Tipo assim, comi demais, eu preciso cortar o rabo do macaco. Vou cortar o rabo do macaco. Entendi. Uhum. Certo. É sentido, então, conotativo também, né? Então, com dente, nós podemos dizer, né? O meu dente de leite, o dente, eu estou com dor de dente, eu preciso de um dente de alho, né? E daí por diante. Boca. Com boca, nós temos... Sim, Isabela de Jesus. Professor, na B eu lembrei daquela expressão, macacos me mordam. Ah, sim, macacos me mordam, é uma expressão muito usada em filmes, né? Sim, bastante. Exatamente, macacos me mordam. Uhum. Com boca, nós podemos dizer... Professor, na serra é o quê? O dente dói? E o que a gente pode colocar? ser o dente dói, meus dentes estão cheios de cáries, né? Aí essa daí é denotativo? É denotativo, não é? Escovei os dentes, já escovei os dentes, né? Aí, tipo, agora, conotativo, para fazer a conotativo, tipo, como que eu posso fazer? Você vai usar a mesma palavra com outro sentido que não pode ser o sentido natural dela. Por exemplo, com dente, né? Achei um dente de leão... Um dente de alho. O dente de alho. Achei um dente de leão na rua e soprei. O que é o dente de leão? Não sei se vocês já viram. É uma planta. Um negócio tão bonitinho. Isso, se você achar inteiro, é um sortudo. Se achar inteiro, é sortudo. Isso, é uma planta, né? Que ela solta muitas penugens assim, ao vento. Isso é o dente de leão, né? Então, a palavra dente é usada aqui de forma conotativa. Boca, né? Estou com... sei lá... Passei um batom na minha boca. Passei um batom na minha boca, né? E boca também pode ser usado... Deixa eu ver. Comprar na boca. O quê? Comprei lá na boca. Comprei na boca. Credo, sim, credo. É um exemplo. Exatamente, isso. Ou então posso dizer assim, a boca do túnel, né? Ou então a boca do fogão, né? A boca do fogão. Crânio. João é um crânio em matemática, né? Então ele é excelente em matemática. Ou então o crânio foi achado no meio do mato, né? O crânio